Tem Flamengo contra São Paulo, o São Paulo decide em casa. Cuiabá versus Grêmio, o Grêmio decide em casa. Quem passar desses dois jogos se pega na semifinal. Do outro lado, o Internacional e América, o América decide em casa. Palmeiras e Ceará, o Ceará decide em casa. Quem passar desse confronto se enfrenta na outra semifinal. Bárbara Coelho, já que você deu a letra inicial da Copa do Brasil, me diga como você encara esse chaveamento, minha amiga. Pois é, um chaveamento, para mim, o jogo principal, é Flamengo e São Paulo, né? Sem sombra de dúvidas. A gente tem aí algumas equipes que fazem bons trabalhos, o América Mineiro, o próprio Cuiabá. Eu vou colocar o Ceará também nesse pacote, mas são equipes que não entram como favoritas, como a gente pode ver pelos confrontos, né? Confrontos dificílimos, mas também são adversários que podem complicar a vida desses gigantes. E a gente está falando aí, por exemplo, o Grêmio é uma equipe extremamente copeira, né? Uma equipe que costuma jogar muito bem as Copas. A gente tem também o Palmeiras, que passa por dificuldades nesse momento, está numa mudança de treinador, e aí a gente vai entender melhor a filosofia de trabalho, o que vai acontecer no restante da temporada, mas é um clube que quando chega para brigar, eu inclusive sou bem zoada pelos haters em rede social, porque eu sempre coloco o Palmeiras como um dos times mais competitivos do Brasil, mesmo quando a fase não é muito boa, porque é assim que eu enxergo o Palmeiras. O Palmeiras é um time que ele compete muito bem, é um time muito difícil. Nos últimos anos vem competindo. Alguns anos ganha, algumas competições consegue conseguir os títulos, consegue conquistar os títulos, mas está sempre brigando. Então eu vejo que são confrontos, o mais complicado de todos, que a gente não tem como apontar favorito. Para mim, fica muito em aberto é São Paulo e Flamengo, mas acho também que tem algumas equipes aí que podem surpreender os grandes do futebol brasileiro e podem sim ir para as semifinais dessa competição. Mata-mata é mata-mata, né? Aquele clichêzaço. Não dá pra gente apostar todas as fichas. É muito diferente de quando a gente projeta, por exemplo, um campeonato brasileiro. Então, tô animada para ver essas quartas de final. Põe o chaveamento aí, diretora. Tá aqui no nosso telaço, ó. Flamengo e São Paulo. São Paulo é um clube que acaba de golear o Flamengo no domingo passado, 4-1. Cuiabá e Grêmio. Cuiabá eliminou o Botafogo, é um time de Série A, e o Grêmio suou para eliminar o Juventude em 2 vitórias por 1-0, nas duas muito sofrimento. Cuiabá faz uma campanha melhor que a do Juventude na Série B. Palmeiras e Ceará. O Ceará acaba de eliminar o Santos na Copa do Brasil. Internacional e América. O Inter, a gente sabe, hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, tem dificuldades de elenco. O Cudê pôde poupar muitos jogadores no duelo contra o Atlético Goianiense. Poderá poupar contra o América, que despachou o Corinthians, que venceu o Inter no sábado? Cara, vejo tudo muito em aberto aí, Paulo Vinícius Coelho. Tem a questão também da coincidência de seleção brasileira, né? E o Flamengo já gritou, e o Palmeiras vai perder 4 jogadores, o Flamengo vai perder também o Isla, vai perder a Arrascaeta, vai perder agora o Pedro, perde Everton Ribeiro também. E o Rodrigo Caio está machucado. Certeza que eles perdem, os jogadores convocados perdem o jogo da ida. O jogo da volta, como a seleção joga numa terça-feira, talvez eles participem. E talvez participem naquele esquema, né? Jogaram na terça-feira e vão ter que jogar na quarta. O Everton, goleiro do Palmeiras, jogou na terça-feira pela seleção brasileira e na quarta-feira tomou um gol de fora da área na terça-feira e um gol de fora da área na quarta-feira. Quem é que disse que o gol de fora da área que ele tomou na quarta-feira, jogando pelo Palmeiras, não foi provocado também por ele ter desgaste, uma bola que ele... Não foi uma falha. Estou só levantando aqui uma lebre a mais. Você pode chegar numa bola que você não chega porque você não tem a mesma agilidade porque jogou na véspera. Você não tem a tua condição física ideal. É claro que esse aqui é um ano de pandemia, mas é um problema antigo do futebol brasileiro. Quando tem eliminatórias, o campeonato tem que parar. A Copa do Brasil tem que parar. O futebol doméstico tem que parar. E não para. Agora, o grande jogo é Flamengo e São Paulo. Com os desfalques do Flamengo... O Daniel Alves voltou a jogar bem, até está suspenso contra o Goiás. Justo agora que ele jogou uma grande partida contra o Lanús, está suspenso no jogo seguinte. Mas cada jogo tem uma história. O Cuiabá tem um trabalho para voltar, para chegar à Série A. O Ceará uma vez eliminou o Palmeiras de Copa do Brasil. Só que era o Palmeiras do Luxemburgo. Sim. Em 94. Sim, sim. Agora é um outro Palmeiras. O Luxemburgo já foi embora, é um outro Palmeiras, 5 jogos sem o Luxa. Olha que absurdo que é... Que coisa absurda que é os clubes perderem jogador para a data FIFA em plena temporada. Isso só acontece no Brasil. No mundo civilizado não é assim, né? Na Europa os campeonatos param. Aqui não é, obviamente, um mundo civilizado. Por exemplo, Flamengo e São Paulo. Zé Roberto. O Flamengo montou o melhor elenco do Brasil. Esse melhor elenco do Brasil estará enfraquecido simplesmente
do Isla, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro e do Pedro. Só isso. E só não está enfraquecido o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio foi cortado por lesão. Perfeito, só isso. O São Paulo, por ter um elenco inferior ao do Flamengo, se beneficiou. Porque o São Paulo não tem jogador convocado no seu time titular. O São Paulo não tem jogador convocado para a seleção, nem brasileira, nem de fora. Então o São Paulo se beneficia disso. Daqui a pouco vai ter gente planejando montagem de elenco assim. Só contrata o jogador que não é de seleção, Zé Roberto. Rizek, o calendário aqui no Brasil, vamos falar o português correto e vamos... Calma, não usa a palavra correta, calma. Vamos ser educados, Zé, calma. Eu sei o que você pensou, calma, vamos ser educados. Não vamos ficar passando pano não, Rizek, o calendário é ridículo, cara. Infelizmente... as autoridades maiores ainda estão enxergando o atleta profissional, né, o jogador, como uma máquina. Jogador e atleta profissional não é máquina, são seres humanos. E, infelizmente, nessa questão, o futebol brasileiro está com a mentalidade ainda de 50 anos atrás. Precisa melhorar, precisa rever isso, até porque... o maior modelo que a gente pode buscar como exemplo foi o que fizeram as federações junto com a própria FIFA, né, reduzindo os jogos quando voltou, né, o calendário da Champions, né, fazendo como se estivesse colocando os jogadores numa bolha, né, num país onde o número de infectados, a pandemia estava menor que nos outros países. Portugal conseguiram finalizar a competição de uma forma que foi ágil, prática e não precisou exigir tanto dos atletas, né? O Brasil acho que precisa pegar algumas coisas como modelo para se atualizar e trazer melhora para o futebol brasileiro. O confronto entre essas equipes, né, nessa quartas de final da Copa do Brasil, eu acho que todos os confrontos, para mim, tem um equilíbrio ali entre as equipes, vivendo cada uma o seu momento, só que o duelo aí que vai chamar bastante atenção, assim, o duelo, né, o confronto, acho que vai ser São Paulo e Flamengo, sem sombra de dúvida. Vou pegar, então, a palavra de volta e já vou virar a chave aqui, porque teremos muito tempo ainda para falar de Copa do Brasil. E, só para esclarecer, hein? Nenhuma crítica à convocação do Pedro, porque, tecnicamente, eu acho essa convocação espetacular. Acho que o Tite escolhe aquele que, nesse momento, com sobras, o melhor centroavante brasileiro. O Neymar não foi desconvocado, né? Porque a seleção acredita que o Neymar não poderá jogar a primeira partida, mas talvez tenha condição de enfrentar o Uruguai, dos 2 próximos compromissos. Então, o Neymar segue no grupo. Pedro, maravilhosa convocação. A gente está lamentando o calendário do futebol brasileiro, que não tem a ver com o Tite. O calendário do futebol brasileiro, o Zé Roberto usou um termo educado, é o que dá para falar na televisão, mas faz essa aberração com os nossos clubes. A equipe que monta o melhor elenco é prejudicada contra aquela que monta um elenco inferior e não vai ter desfalques para um jogo tão importante do nosso calendário. Paulo Vinícius Coelho, 5 jogos sem o Lucha.